Olá, caríssimos. Vamos para mais um momento de reflexão nas nossas manhãs, tardes, noites, seja que hora for que cada um esteja assistindo. Hoje, mais uma vez, o livro Horizontes da Mente, nosso companheiro de reflexão, psicografado por João Nunes Maia, do Espírito Miramês. Bom, escolhi hoje o tema, o capítulo, né? Melhor dizendo, turvamento mental. Turvamento mental. É muito interessante esse tema para a gente, nesses momentos, eu acredito que em todos os momentos da nossa existência. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender para pensar em turvamento mental, antes da gente descrever o que Miramês chama de turvamento mental, é a mente. A gente está falando da mente, de uma instância. É uma instância, segundo o Miramês, que na analogia que ele faz, a mente é a grande casa, é a casa grande, melhor dizendo, é a casa grande da alma. É onde o espírito se instaura e governa todos os corpos no qual ele existe, todos os corpos através do qual ele vai se manifestar. E aí nós estamos nos referindo não só em uma experiência reencarnatória, mas mesmo na erraticidade ou os vários corpos. Nós não vamos adentrar muito aqui nessas explicações, primeiro porque a gente sempre chama atenção para retornar à leitura e o curto espaço de tempo que nós temos. Esse momento é apenas para a gente dar aquele clique, para você tentar buscar entender o tema que a gente está propondo aqui. Então, tem que buscar nas obras basilares, tem que buscar na própria obra aqui mencionada, né? Horizontes da Mente, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras basilares e complementares, e mesmo as obras, a literatura romanceada da doutrina espírita, ela nos possibilita esse avançar. Então, é um tema muito profundo. Cientificamente, a gente encontra nas obras de André Luiz essa explicação e esse entendimento maior. Então, vamos só entender aqui que a mente como essa casa grande, em que o espírito, ou através da qual o espírito governa os corpos que se manifesta. Bom, mas a gente está falando aqui, a gente vai pelo menos, né, tentar falar em turvamento mental. Vamos pensar em turvamento mental como sujidade, como sujeira, como poluição, como magnetismo inferior, né? Quando a gente pensa numa estrutura de atração, a gente está falando de magnetismo, a gente está falando de atração de pensamentos, de sentimentos, de ideias que nos alimentam, que chegam até nós e na nossa mente a gente acolhe. Então, é preciso haver uma acolhida, é preciso haver uma identificação, para que a gente, a partir daí, a gente nutra com as nossas próprias ideias, com os nossos próprios pensamentos, sentimentos, sensações, emoções. Ou seja, quando não, eu pensei em quando, mas quando é como se fosse lá uma vez ou outra isso acontecesse. E na verdade nós vivemos num mundo que nos traz muito lixo, muito lixo no sentido de desnecessários, né? De questões desnecessárias, seja histórias da vida do outro, da nossa vida, da nossa também, né? Os sentimentos que nós sustentamos de mágoa, de revolta, de ódio, de maledicência, as posturas de maledicência. Então, uma postura, uma conduta que nós temos e nós temos. Nós não produzimos só coisas boas, nós não vivenciamos só coisas boas. Não mesmo, na condição em que o nosso orbe se encontra, na condição de mundo de provas e expiações. A gente vivencia muitas experiências que elas
inclusive nos trazem sensações negativas, né? Seja uma maldade que o outro faz, seja uma injustiça que nós vivenciamos, seja como for. Mas a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus é a gente acolher isso e transmutar, e transformar. Ou seja, conseguir absorver o que for bom para a gente, ou absorver o aprendizado, a lição que a vicissitude, que a experiência nos traz, e eliminar o restante. Como num processo alimentar, em que nós ingerimos a comida, ingerimos os alimentos, retiramos os nutrientes e eliminamos aquilo que não vai ter necessidade de ser usado pelo organismo. Ou seja, esses excrementos que sempre produzimos a nível orgânico, também produzimos a nível mental. Ou seja, das coisas que nos chegam, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente experiencia, nem tudo é aproveitável. Nós precisamos tirar o que é aproveitável e precisamos eliminar o que não é, o que não nos nutre, o que não nos equilibra, o que não nos harmoniza. Porque tudo aquilo que nós guardamos, que tem efeito contrário, se torna toxina para nossa mente. Se torna poluição, se torna magnetismo inferior, principalmente quando nós sustentamos isso com as nossas próprias ideias, com os nossos próprios sentimentos. Isso vai dizendo de nós, do nível em que nós nos encontramos. Mas o agravante é que isso pode ir nos deteriorando. Ou seja, como é a mente que conduz, que governa, que administra o restante do nosso organismo, essas toxinas, elas vão descendo para os nossos vórtices energéticos e isso vai diminuindo a velocidade, a rotação, isso vai se espalhando pelo organismo, principalmente nas glândulas endócrinas, que se distribuem pelo nosso organismo como um todo e começa a causar danos. Danos que na medicina, né, Miramês nos deixa isso bem claro, que a medicina é tratado como neuroses, como estados depressivos, porque vai acumulando e vai colocando o ser numa condição de apatia, de dor, de sofrimento. E eu tô falando muito do sofrimento psíquico, né, dessa condição mental. Mas não é só a condição mental, porque esse processo é um processo de psicossomatização, ou seja, a mente que vai sustentando essas toxinas, que vai se turvando, ela vai perdendo essa capacidade de limpeza, de clareza, de absorver a lição de cada situação, de cada momento. E isso vai descendo, a gente está falando dessa posição mente e corpo, né? Isso vai se estendendo, se espalhando pelo organismo como um todo e causando danos no organismo. E aí? Como é que a gente faz? Qual que é o processo terapêutico para que a gente possa evitar esse turvamento mental, ou ao menos para que a gente possa se posicionar compreendendo que no momento que nós vivemos, a condição que nós vivemos propicia isso, a gente tem muito mais coisas não aproveitáveis a nível mental do que aquilo que a gente vai absorver, aquilo que vai nos harmonizar, aquilo que vai nos equilibrar. Bom, Miramês nos diz que o tempo é imprescindível, mas o tempo que nos conduz ao progresso, que é inexorável, o progresso do ser, o progresso do espírito, o progresso do indivíduo, ele não trabalha sozinho. É preciso que, à medida que a gente vá tomando consciência desse processo, que isso vai ficando mais claro para nós, que nós tomemos as rédeas da situação, ou seja, que nós passemos a agir, a atuar de uma forma positiva. Veio o sentimento negativo, veio o pensamento negativo, nós precisamos buscar ali
principalmente no Evangelho de Jesus, nas orientações que ele nos traz, a força, a coragem necessária para não sucumbir. Peraí, vamos tirar a experiência positiva e vamos abrir mão do restante, por mais doloroso que seja. Agora, quando que a gente começa isso? Esse processo de educação dos nossos impulsos, das nossas más tendências, que é a primeira reação nossa. A primeira reação nossa é ficar magoado, é sofrer, é chorar, é maldizer o outro. Como que nós vamos lidar com isso? Nós precisamos ir trabalhando essa educação dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Acolher o que nos chega e transmutar. Buscar essa coragem na fé, na confiança de que tudo é passageiro, de que tudo é aprendizado. E a partir daí, dar o melhor de nós. Nós temos recursos maravilhosos, a oração, nós já falamos aqui em outro momento, inclusive do Horizontes da Mente, né? A escala da oração, as várias formas que a gente tem, e eu sempre lembro que é só um pingo para que a gente possa, a partir daí, buscar se instruir mais sobre esses recursos que nós temos. A oração, a leitura, uma boa música, às vezes um bom filme educativo, edificante, inclusive para se contrapor ao que a gente recebe das más músicas, das más leituras, de toda essa sujidade, vamos colocar assim para ficar mais tranquilo, todas essas toxinas que nós recebemos o tempo inteiro e que vai turvando a nossa mente. Por que é importante a gente fazer esse esforço de transformação? Porque é a partir dessa postura que nós vamos receber melhor as energias superiores. E não só as energias, o magnetismo superior que Deus, nosso Pai, nos encaminha o tempo inteiro para que a gente transmute, para que a gente mude a nossa energia, para que a gente melhore, para que a gente progrida na busca da perfeição moral. Não só isso, às vezes um sorriso de alguém que se aproxima de nós e dá um sorriso e você está com a mente turvada, com um pensamento negativo que você não acolhe, aquilo não te alcança. Um aperto de mão, um abraço, uma leitura, uma música boa, que tem tantas informações e você rejeita. Rejeita porque o turvamento mental, ele provoca uma espécie de estranheza às coisas boas. Sabe? É como se não te alcançasse. É como se você rejeitasse. É como se não. Há uma rejeição. Há uma rejeição. Porque o hábito do negativismo, o hábito do estado depressor, e eu não estou falando da doença específica, mas naquele estado de estar para baixo, de se sentir mal e de não buscar, de não acolher o que chega de fortalecedor, isso nos impossibilita de restaurar essa mente, esse posicionamento mental, esse turvamento mental, essa sujidade a nível mental, ela vai crescendo. Aí lembrando lá no início, que Miramês nos diz que a mente é a casa grande onde o espírito se instaura, a alma se instaura e governa os corpos, como uma casa. Precisa ser limpa. Eu brinco às vezes com os meus pacientes que eu digo, psicoterapia devia ser igual tratamento odontológico. Você tinha que pelo menos uma vez no ano fazer uma limpeza, dar um up, para você falar, ó, o que tá no lugar, o que não tá, e dar essa mudada, né? Fazer essa limpeza, ver o que tá pesando, o que tá muito negativo, as ideias fixas. Ideia fixa, principalmente, é um dano muito grande ao mental, porque já implica numa rigidez, te conduz para uma rigidez. Então, a fluidez de ideias, eu penso assim, nossa, por quê, né? Para quê? Vamos rever isso, vamos mudar a forma de pensar, vamos mudar a forma de agir. Essa fluidez
é que promove essa limpeza. Então, ter coragem de sair desse posicionamento rígido, desse posicionamento de deixar a mente ficar cada vez mais conturbada, é muito importante para nós tomarmos as rédeas da condução da própria vida. Então, é mais um convite, né? Mais um convite, e a doutrina espírita nos proporciona recursos maravilhosos de leituras, de filmes, de estudos, e hoje a gente tem desde pequenas reflexões, como é a que nós fazemos aqui, que nos convida para aprofundamentos, a grandes lives, a grandes seminários, que está tudo no YouTube, pode acessar, e à medida que você vai acessando, você vai conseguindo fazer essa fluidez, promover essa fluidez mental, o acesso a novas ideias. Nossa, mas isso me é muito estranho. Por que me é muito estranho? Porque minha mente não está adaptada a isso, ou então está tão impregnada, tão turvada, que ela rejeita. Então eu busco, eu leio, e isso independe da religião que você professe. Você pode buscar, Miramês fala muito isso, porque Miramês nos traz essa questão da filosofia, das filosofias edificantes. Então, a necessidade de você buscar as várias filosofias, de você permitir que sua mente faça esse movimento, tenha essa fluidez, essa busca constante, e aí essa transformação, aí vai promovendo essa limpeza dessa casa grande que é a nossa mente. Bom, nosso tempo está estourado já. A gente deixa aqui essa pequena reflexão como proposta para buscar. Eu sempre repito a própria obra, né, Horizontes da Mente, do nosso querido Miramês, psicografado por João Nunes Maia, e as obras basilares e tantas outras obras. E quem gosta ou prefere o estudo através do YouTube, nós temos aí estudos maravilhosos. Uma boa sorte para todos nós, para que a gente possa realmente se empenhar neste processo de limpeza da nossa casa mental e nessa absorção de ideias maravilhosas, principalmente as trazidas, as instruções do Evangelho de Jesus. Um beijo em cada coração, fiquem com Deus, fiquem em paz.